isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Então vamos ver como que funciona esta imaginação. Aí você está andando ali, né? Por favor, como é que eu faço para eu sair daqui de dentro do centro comercial? Então está aqui na Orquídeas, todo mundo sabe onde é Orquídeas. Você já vai usar a sua imaginação. Você fala assim, olha, você vai nessa rua reto mesmo até o fim, quando você sair lá, você já vai entrar na Madeiras, mas se você for para cá, você vai entrar na Araguaia. Você quer ir na Araguaia ou você já visualizou tudo? Entendeu? Você quer pegar o ônibus? Então você vira à direita e vai chegar na avenida, já vai achar o ponto lá. Se você descer para a esquerda, tem o ponto X, se você virar para a direita, tem o ponto H, que é o seu ônibus, talvez. Você já visualizou tudo, ou não? Isso é imaginação. Nós operamos nisso. Agora, é para isso ser com a palavra de Deus, para mudar a tua vida. Mas você precisa de tempo. É sua comunhão, isso é comunhão com Deus. Ele está agindo na sua vida porque é com a palavra. Está valendo? Então, se nós vamos dar uma indicação para uma pessoa, nós usamos da imaginação. Porque eu sei, na minha imaginação, como que eu saio daqui. Se eu não tivesse imaginação, eu não saía daqui. Não é não? Então, é isso. Se você usar a imaginação, você vai saber sair da situação que você está vivendo. Olha isso. Epa! Obrigado, Espírito Santo. Olha que demais. Você entendeu? Não, eu não sei o que eu vou fazer. Realmente, eu já fiz tudo. Uai, a hora que você começar a imaginar, você já vai saber. Porque a imaginação te dá a visão. É uma revelação que vai te dando a visão, tá? Então, a visualização é a imaginação. É a mesma coisa, ok? Nós operamos nisso normalmente, tá? E essa imaginação de Deus é saudável. É poderosa e saudável, ok? Então, usa a de Deus, nada dos outros. Agora, Efésios 2. Efésios, capítulo 2. Veja só isso daqui, nós vamos ver o versículo 10. Olha que demais isso aqui, gente, presta atenção. Pois somos feitura dele. De quem? De Cristo Jesus, amém? No Espírito, criados em Cristo Jesus, aí, para boas obras. Mas, gente, boas obras não é porque eu vou fazer um prédio ali que é melhor, vou fazer uma igreja ali porque é melhor. Não é isso, não. Obras é para fazer o que Deus quer, tipo, até visualizar, para acontecer o que Deus quer na sua vida. Ok? Deus é que vai fazer. Então, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão ordenou, ele preparou, ordenou, para que andássemos nela, tá? Então, dentro disso, como que eu vejo o meu futuro? Ou você nem vê nada do seu futuro? Ou como você se vê? Ou você também não consegue se ver nada? Dentro disso tudo que nós estamos fazendo, tá? Porque isso tudo é parte da meditação para ter a imaginação. O seu futuro, a sua vida. Como que você se vê? Como você vê o seu futuro? Isso aqui vai ser assim, não tem jeito. Está fora, não está meditando. Está meditando errado, né? Não está com a palavra, não está em comunhão com Deus. Então, isso é importante, tá? Quando nós meditamos na palavra, nós estamos na palavra, nas promessas, enfim, nós estamos falando tudo o que Deus quer que aconteça nas nossas vidas. Quando você está meditando, você está falando e pensando em tudo o que Deus quer que aconteça na sua vida. Então, por isso que a fé vai sendo edificada, porque Deus quer que isso seja na sua vida. Então, é daí que vai entrar a fé.
A fé vai começar a crescer. Não é demais? Isso é importante, tá? Então, se você, por exemplo, Deus é tão bom para mim, mas porque é a natureza dele, você começa a meditar, porque é a natureza dele. Ele diz, se você se arrepender, eu te perdoo, e ele me recebe de volta. Mas como esse Deus é bom, como ele é misericordioso, como esse Deus é compassivo, ele é lento com a misericórdia dele, ele não vai logo querendo me julgar, ele quer me perdoar, ele quer me abençoar. Eu estou meditando, mas eu estou usando inclusive a fé, e isso traz energia. Entende? Que você tem que pensar na bondade de Deus, na fidelidade de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na longanimidade dele. Por que longanimidade? Porque ele é longânimo para nos julgar. Porque ele é paciencioso conosco. Porque nós não merecemos nada e merecemos outra coisa, né? O julgamento. Mas ele não vem com julgamento, não é agora. Ele dá chance, ele vem, ele estende a mão, ele diz, eu tenho um propósito para a sua vida, ele me quer, ele diz que ele cuida de mim como a menina dos olhos dele, porque ele me ama, é com amor incondicional. Você tem que meditar nisso. O que é um amor incondicional? Eu errei hoje, eu não devia ter feito aquilo, eu errei, Deus, perdão, mas ele se compadeceu de mim, ele me abraçou, ele me beijou, ele me acolheu nos braços, ele me perdoou, ele me ama. Você visualiza, eu estou falando isso, você não está visualizando? Claro que está, então. Você vai falando, você vai imaginando, e isso vai mudando a sua vida. As promessas de Deus vão acontecendo, e aí você vai observando o caráter de Deus, como que ele age com você. Porque a religião mostra um caráter deformado de Deus, né, gente? Deus, ele não é tão bom assim, não. Não, ele vai julgar, né? Foi o que foi me dito. Ele te deu tudo isso, mas pode esperar, porque ele vai tirar tudo, porque é assim que ele faz mesmo. Cristo Rei, olha isso, Jesus. Então, tudo isso tem que sair, essas mentiras, que a gente foi criado com essas mentiras, né? Isso aí, olha aí, é Deus. Isso daí, tragédia, é Deus. Deus não está mandando tragédia para ninguém. Ele não quer matar ninguém. Estamos vivendo um momento da graça. Entendeu? As pessoas que vão morrer porque querem. Depois, quem não aceitar, vai ter morte eterna. Mas, por ele, nada disso, porque nós temos o poder. Aqui na terra, ele diz que aqui na terra é para nós que comandamos com a autoridade do nome de Jesus. E nós não vamos aceitar catástrofes na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Nós temos que comandar isso. Você tem que saber orar essas coisas. Você deixa sua vida assim, sabe? Que nem morar no centro de São Paulo com a porta aberta, né? Com o tesouro ali ainda à vista. Ei, é a mesma coisa. Se você não comanda com a autoridade de Cristo Jesus, a segurança para a sua vida. Isso vem da sua comunhão com Deus, tá? Então, é importante meditar no amor de Deus, porque isso vai mudar o seu coração. Você vai aprender a receber de Deus quando você crer que Ele é o amor da sua vida, que Ele jamais vai te deixar, que Ele não te abandona, que Ele está com você a qualquer momento. Você que não está sabendo se Ele conectar com Ele. Então, precisa meditar, aprender a se conectar com Deus. É o máximo, isso daí, tá? Então, vamos ver o poder da meditação em Gênesis, capítulo 1, versículo 6. Olha aqui. Isso é o máximo, gente, presta atenção. Gênesis, não é capítulo 1, não, capítulo 6. Não, nem 1, nem 6, é 11. Desculpa a confusão. Vamos ver aqui.
aqui eu vou falar da história da Torre de Babel, e vamos pensar um pouquinho no que aconteceu aqui. Para esse povo, sem Deus, construir essa torre, porque eles souberam tudo o que aconteceu com o dilúvio, através de Noé. Eles souberam. Então, eles usando, como eles falavam uma língua só, isso existe uma união. Pensa nisso. Porque a diferença de idiomas separa um pouco. Não fica fácil para ficar todo mundo junto, numa ideia só. Mas nessa época, todos falavam a mesma língua no mundo. Não tinha outro idioma, era só esse que eles falavam. Então, eles eram unidos, extremamente unidos, todos, num só pensamento. Eles foram unidos, inclusive no pensamento, não só na língua, mas no pensamento. E bolaram, então, fazer esta torre, porque eles queriam ir mais alto. Eles não queriam ir para lá do céu? Bem alto. Sabe por quê? Gente, pensa nisso. Eles começaram a imaginar uma segurança sem Deus. Então, tinha que ser uma coisa muito alta, já que Deus mandou o dilúvio e acabou com todo mundo. Então, eles acharam que Deus, qualquer hora, ia mandar um julgamento de novo, e que podia ser que nem o dilúvio. E eles iam ser destruídos. Então, eles estavam nessa, fazendo, vamos ficar mais alto do mais alto. Eu quero ver. Ninguém vai nos destruir. Nós temos capacidade e nós vamos fazer. Então, é isso aqui, versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam, ou seja, imaginam, essa é a palavra correta aqui, fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Ninguém vai entender um outro falando. Dessa arte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor se dispersou para toda a superfície dela. Então, aqui está o primeiro lugar na Bíblia onde esta palavra imaginação, que eles estavam imaginando. Essa aqui está intentaram, quer dizer, imaginar. Eles estavam idealizando, imaginando, é a mesma coisa. Então, a primeira vez na Bíblia que aparece esta palavra e é revelado isso. Então, veja o potencial da meditação, chegar no que é impossível, fazer algo impossível. Está valendo? Mas maligno aqui. Não era com as coisas de Deus. Por isso que a meditação é algo muito importante para o coração, o nosso coração. Aonde é que está o coração? Estão lembrados? Alma e espírito, ele fica aqui no meinho, fica ligado, ele é bem ligado. Por isso que é bem no íntimo o nosso coração, aonde nós vamos tomar decisões, aonde nós seguimos o que Deus diz, mas tem uma parte que é da alma, a outra está bem ligada ao espírito. Por isso que eu tenho que viver a vida do espírito para transformar a mente carnal, a mente natural, essa outra parte do meu coração, para seguir sempre o espírito, porque a alma vai pender para o espírito e não para as trevas. O meu coração que está aqui está então unido ao que é de Deus. Por isso que a palavra de Deus é que discerne. Vocês estão acompanhando? Fica aqui grudado. Mas se é grudado, tem um lado que está para a alma, tem um lado que está para o espírito. Agora a alma tem que pender para o espírito, a sua alma. Tem que pensar o que Deus pensa, tem que querer o que Deus quer. Tem que saber o que Deus sabe, o que é para fazer, etc. A vontade de Deus e tudo mais. Estão acompanhando isso? Então, tem um potencial imenso essa meditação com relação ao nosso coração. Nós vamos conseguir fazer o que é impossível. Se o ímpio fez, que dirá nós? Pensa nisso. Olha aqui o que eles fizeram, a ideia, como eles... Entendeu? É isso que o Senhor quer que nós entendamos, o poder da união.
Sabe? A união é muito importante. Agora nós temos uma união com o Espírito Santo. Pensa nisso. Aqui, ó, o coração está aqui, junto com o Espírito Santo. Esta união do nosso coração com o Espírito Santo, nós podemos fazer o que é impossível. E não se dobrar para as mentiras do diabo. Está valendo? Amém. Vocês estão achando que precisa estudar mais ou não? Está achando? Muito, né? Então, faz favor. Está precisando crescer, hein? Vamos lá. Então, esses aqui só queriam segurança, para Deus não acabar com a vida deles. Então, gente, quem vai competir com Deus, faz favor, né? Só quem é enganado pelo diabo mesmo, né? Mas eles tentaram, porque eles estavam totalmente, quem anda com o diabo está enganado. Por isso que se eu andar na alma, eu estou enganada, porque é lá que o diabo me traz as ideias. E o meu coração pende para lá, porque está para cá muito, ele que está me dominando, o meu espírito não pode fazer nada, porque eu tenho que renovar minha mente. Então, essa união é poderosíssima, nossa com o Espírito Santo, e muito mais. Um povo unido, gente, quem pode com o povo unido? E dentro da igreja, se o povo estiver unido? Por que há divisão dentro da igreja? Agora vocês entenderam. Porque um pensa A, outro pensa B, não estão unidos com o Espírito Santo, não é um só Espírito, uma só palavra, um só Senhor, não é, né? Então, tem divisão. Veja o poder da união. Isso é importante para acontecer grandes coisas. Tá? Então, isso que a palavra de Deus está mostrando. Vamos ver Efésios capítulo 4, tá? Porque isso aqui ele vai mostrar que nós temos essa comunhão. Efésios, vamos voltar lá, novamente. Efésios, vocês estão achando bom aprender isso? Glória a Deus, né? Porque está com muito detalhe, né? Então, é só você prestar atenção na sua oração. Fica tempo lá com Deus. Bom, a pessoa vai ser salva. Nasceu de novo, aceitou Jesus, mas não vai usufruir da glória de Deus aqui. Se não sabe, né? Se não faz, vai ficar aí, rastejando, sabe? Sem receber o que Deus tem. Porque não sabe meditar, não medita. Mas nem precisava ensinar isso, gente. Porque se você começar a orar, isso brota. Mas tá bom, então a gente ensina para ficar claro o que está acontecendo, como que é que eu estou fazendo. Isso é bom. Então, Efésios 4, versículo 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora, meus queridos, nós temos a linguagem do Espírito Santo. Ele fala uma coisa só nos nossos corações. Ele não fala uma coisa para você, outra para... Não, isso não existe. É uma coisa só. Por isso que quem está na palavra e no Espírito está unido. Não tem divergência. É o máximo. É isso aí que ele está falando, tá? Então, nós temos que ter a mesma linguagem do amor de Deus, que ele vem para nos abençoar, que ele é esse Deus maravilhoso, amoroso, longânimo, compassivo, e etc. E também para nós vermos a mesma coisa, não só termos a mesma linguagem, mas também a visão ser a mesma. Ver o bem que a palavra de Deus gera em nós. Então, um para o outro. Assim que é. Porque é isso que vai ajudar na caminhada. Então, essa visão é de ver tudo o que está na palavra de Deus, tá? Então, o Espírito Santo ele vai nos ajudar nessa meditação, na visão, para nós vermos realmente essas promessas de Deus. O que elas querem dizer? Eu tenho que ter revelação disso. Mas o Espírito Santo vai ajudar, por isso que a oração em línguas é importante aqui, tá? Porque Deus vai cumprir o que Ele fala nas nossas vidas. Ele cumpre com certeza, tá? Então, o que está no nosso coração, Deus vai cumprir. E não tem obstáculo para isso. Se tiver no meu coração, não tem obstáculo. Então, você entende isso? Quando a palavra entrar no seu coração, não vai ter obstáculo mais. Por isso que a meditação vai te ajudar, porque a palavra vai lá para o coração.
Você medita, a palavra vai para o coração. Porque você está pensando só em Deus, o Espírito Santo se une com você naquilo, que é o que ele está dizendo, e leva aquela palavra para o seu coração, pronto. Não vai ter obstáculo. Vai acontecer. E acontece mesmo, tá? Então esse é o poder da imaginação. E foi Deus que nos deu. Você tem que chegar nesse lugar. Agora, Salmo 19, 14. Veja aí. Salmo 19. Vamos ver aqui. Ah, meu Deus. Isso. Salmo 19, versículo 14. Ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Bom, presta atenção. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, entendeu? Quando você medita, a palavra entra no coração. Se você não meditar, eu já falei isso aqui outro dia. Se você não meditar, a palavra não entra no seu coração. Mas como que é que o David ensinava? Você confessa a palavra, vai falando 1 hora, 2 horas, 3 horas, todo dia, e você vai se envolvendo com ela 1 hora. Porque a hora que você começa a falar, você está fora, você está na alma, aquilo não é só carne, não está em nada. Mas você vai todo dia, mas você tem que falar muito. Como é que fica a música na sua cabeça? Depois de você ouvir um dia inteiro. Você pode ir onde for, aquele negócio está ligado lá dentro. Bim, bilim, bilim, bim, bim, bilim. O dia inteiro, ou não? Já não aconteceu isso? Então, se você falar a palavra de Deus 1 hora, 2 horas seguidas, e tem que falar, mas não é um dia não, o tempo que for preciso, porque se demorar é porque você está falando só com a boca, você não está se envolvendo. Se você se envolver, aquilo vai logo. O Espírito Santo pega e ataca no seu coração. Então não é uma vez que você falou. Uai, é caso de vida ou morte? De manhã, de tarde, de noite. Faz 1 hora cada hora. Cada momento, período. Está valendo? Porque se você estiver morrendo, o médico vai te dar remédio de hora em hora, ou não? Então. Mas vai tomar, né? E por que não toma esse remédio aqui? Ele resolve tudo. Ele faz tudo. Ah, se Deus quiser. Não, se Deus quiser, não vai acontecer nada. Porque ele já quis e acabou. Agora você que faz. Está valendo? Sabe o que é confessar a palavra? Você acha que tem gente que não sabe. Tem que ficar com aqueles versículos, horas falando. Horas e horas, horas e horas e horas. Para você ser convencido do que Deus está falando. Caramba! Porque nem se Deus aparecer na tua frente e falar, você não vai ser convencido. Porque vai depender de você. Está falando? Não é ele que vai fazer você convencer. Assim, tipo. Então ele fala aí uma vez para você, para quê? Você vai ficar horas falando. Não. O problema é seu, que você vai ter que ter fé e está aí a chave. Você vai ter que falar horas. Você quer o seu problema resolvido ou não? Quero. Então precisa de horas para mudar essa pedra, essa rocha mentirosa que está na minha cabeça, que não me deixa crer. Então tem que falar, tem que falar, tem que falar. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira para trazer o pastor aqui, e eu fiz isso muito antes dele vir. E depois que ele veio, os 10 anos, confessando todo dia a vinda dele, a conferência, todo santo dia, e adorando a Deus, 2 horas, todo dia. Você acha que é assim? Ficar andando para a rua? Não vai acontecer nada, não. A sua cabeça tem que mudar. O seu coração tem que mudar. O seu jeito tem que mudar. Você tem que estar entregue. Se você quiser uma vida abençoada, se você quiser ver o que Deus está vendo, mas ele não está vendo coisa ruim, está vendo coisa boa para a sua vida. É o máximo. Será que vocês estão entendendo esse negócio de confissão? Tem que largar a mão de ser preguiçoso, porque a incredulidade é o quê? Falou uma vez, no dia seguinte não aconteceu nada, vou parar. Não vou fazer não. Preguiça. Incrédulo. Incrédulo é uma coisa horrorosa. Incrédulo é que nem câncer, viu, gente? Sem remédio. Se você não fizer o que for preciso. Tá valendo? Depende de você, minha filha. Você vai viver esse resto da sua vida desse jeito, você que sabe. Tá bom ainda?
Tá ótimo, né? Porque você levantou, comeu, fez isso, tomou banho, sei lá. Hoje não precisou pagar a conta nenhuma porque está fechado o banco. Então, tá bom, né? Segunda-feira nós vamos ver. Fica tudo na mesma, fica rodando. E aí? A lâmpada está acesa esperando o Senhor? Você tem que estar preparado. Porque para você arrumar as coisas da sua vida, você tem que estar na presença dEle. E para você ter as coisas, você tem que estar na presença dEle. E é aí que você está preparado para recebê-lo. Está valendo? Então, agora, então é isso que eu queria mostrar aqui, gente. Que o meditar do coração sejam agradáveis. Acontece que tem meditação que é aceita e tem meditação que não é aceita por Deus. É aí que está a questão, tá? Então, as visões também. Tem visões que podem ser aceitas e outras que não, porque tem tudo que ser gerado de Deus, não é da cabeça. Tá difícil isso, gente? Pelo amor de Deus. Criança está entendendo. Cadê a menina? Está entendendo, hein? A menina ali, acho que deve estar, né? Bom, sabe por quê, gente? Os nossos pensamentos têm que ter a honra de Deus neles, para nós podermos imaginar o certo. Entendeu isso? Dá, né? Dá para entender. Coisa boa, né? Honra, né? Coisa boa. A honra de Deus tem que estar no nosso pensamento para nós recebermos as coisas de Deus. O preguiçoso acha mais fácil o quê? Sair pedindo, mendigando para a rua, né? Para os outros, do que ficar na presença de Deus. Gente, não é engano de Satanás, não. Mas é um pior engano de Satanás. Ficar mendigando. Sendo que o seu Deus morreu na cruz para você receber dele tudo o que você precisa. Você não precisa mendigar para ser filho. É só entrar na presença dele e mudar a sua vida. Não ser do mundo, não ser da mentira, não ser das trevas, ser de Deus. Olha isso, gente, mas olha, o diabo, ele sabe enganar, ele é horroroso. Sabe, a pessoa fica se sentindo, tá horrível, mas se sente melhor andando com o diabo do que com Deus. Que é isso? Porque o diabo odeia a luz, né? Essa que é a verdade. Não, mas aí, se aquela pessoa melhorar, não tem nada a ver, é você. Ninguém vai melhorar, é você. Se você melhorar, a luz de Deus está em você, vai ajudar até esses homens, que é uns coitados. É lógico. É isso aí, tá? Então, por isso que nós temos que concordar com o que Deus diz. Eu sou o seu Deus. E você é o meu povo. E você é meu. Ele falou isso ou não? Em 1000 lugares. Em 1000 lugares. Mas não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê. Eu sou o seu Deus, ele disse. Mas você não é meu. Você faz o que você quer na sua vida, você vai onde você quer. E eu não posso fazer nada na sua vida sendo Deus. Está valendo? Jesus tem que ser o seu Senhor. O Senhor da sua vida. Vocês estão entendendo? Então, eu creio que já está melhorando muito, né? Com tudo isso. Óbvio que está. Então, sabe por quê? Deus, ele quer que a gente vê o que ele vê. Porque ele mesmo já disse aqui na palavra que nós não vemos o que ele vê. Nem falamos o que ele diz. Por isso que nós temos que, então, buscar ver o que Deus vê. Como que eu vou ver o que Deus vê? É estudando a Bíblia. Ele acabou de dizer, eu sou o seu Deus e você é o meu povo. Eu vou te dar tudo, eu vou fazer tudo por você. Ah, obrigada, vira as costas e sai fazendo o que quer. Depois vem chorando para a igreja. Vem desanimado. Deus, vamos orar por mim, por favor? Ai, gente, já está passando essa fase, viu? Daqui a pouco eu vou falar, não vou orar, não. Não, isso não é coisa de tonto, não. Isso é bíblico. Não vou orar, não. Vou orar o quê? Você não crê? O dia que você crê, meu filho, ninguém nem precisa orar para você. Não é que a oração não tenha valor, mas 20 anos, 30 anos, epa! Não adianta a oração de ninguém. Vocês estão acompanhando? Não adianta. A pessoa não crê quem é Deus na vida dela. Tá? Então, João 4, 24, vê lá. Olha aqui o que Deus quer de nós. Exatamente isso.
Você sabe que você é um ser espiritual. Você não precisa sentir, porque espírito não se sente, não se vê, né? Mas você é um ser espiritual, você aceitou Jesus. Agora, quando você for orar, você está orando com o seu espírito. Você está se envolvendo com Deus com o seu espírito. E as coisas vão começar a mudar. A sua cabeça, o seu jeito. Você vai se relacionar com o Espírito Santo. Está valendo? João 4, olha aqui, 24, Jesus falou isso aqui, presta atenção. Porque ele estava falando aqui com esta mulher samaritana, né, lá no poço, certo? Então ele diz para ela, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, já que Deus é espírito, é por isso que nós o adoramos e temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Eu te amo, eu te adoro. Você não está em espírito e verdade? Embora você tenha um espírito e a palavra de Deus seja verdade, você está com a sua alma exclusivamente, unicamente. É para você, tudo bem, a gente começa na alma quando a gente começa toda oração, mas dali a pouco, pega o embalo e o Espírito Santo te leva lá, na presença de Deus, porque você já tem isso dentro de você. Se nós estamos agitados, preocupados, esse dia é mais difícil, porque nós nos enchemos, ficamos sobrecarregados de coisas, problemas desse mundo que nós queremos resolver. Não entregamos para Deus, estamos sobrecarregados, estamos aflitos, estamos cansados, a oração não tem sentido, não tem valor, não estou conseguindo, porque eu estou sobrecarregada com a minha carga, em vez de eu estar cheio com a presença de Deus. Que é o jeito que Deus quer que nós nos posicionemos para adorá-lo em espírito e em verdade. O Espírito Santo nos leva na presença de Deus. Então eu começo a orar para eu ficar livre do peso, do fardo, do que está me atrapalhando. Então eu posso falar uns versículos, eu posso clamar o sangue de Jesus, eu posso orar um pouco em línguas, e depois eu vou adorando a Deus, ou falando palavra, quando eu vejo, eu mudei. Mas isso tem que ser uma prática diária, porque no começo nada é tão fácil. Ou é, de repente, quando a gente está com a fé ali, quando nasceu de novo, se vai fazer depois, não para, a coisa sempre melhora. Porque no começo Deus ajuda muito, porque Ele quer ensinar a vida espiritual. Mas depois eu tenho que continuar no fluir. Mas aí eu acho bom e largo, e quero andar com aquilo, com o mundo, com a minha alma. Aí apaga aquilo tudo, aquilo você perde aquela condição espiritual. Embora ela esteja lá dentro, é como se não tivesse, porque a tua alma voltou a ser o que ela era. Você não tomou conta da tua alma. Então, ficou difícil. Agora vai. Agora você tem que fazer para você ficar livre da sua carga. Mas não importa o que você está sentindo. Você tem que saber que a hora que você está orando, Deus está lá presente, porque o teu espírito é nascido de novo. Jesus, a vida dele está lá. E o Espírito Santo habita lá. Pensa nisso. Se você souber disso, você sabe que a hora que você está orando, Deus está ouvindo. Você não precisa sentir. Porque oração não é sentir, é comunhão, tá? E porque agora, se Deus nos quer para a gente adorá-lo em espírito e em verdade, porque agora Ele não nos vê mais como Adão e Eva. Deus não está nos olhando como Adão e Eva sem um espírito nascido de novo. Um espírito com Ele. Não. Agora Ele nos vê uma nova criatura. O espírito com a natureza dele. Então é para eu adorá-lo com esse espírito. Logo você vai já sentindo esse amor, você tem essa consciência do amor. E você pode se entregar, tá? Porque Deus olha para o nosso espírito. Ele não está olhando nada para o nosso físico. Ele não está olhando. Ele não está olhando para a sua casa, para onde você está, para a sua roupa, para isso que você tem. Ele não está olhando para isso, ele está olhando para o seu espírito. Ali é que está a natureza dele. Porque se ele olhar para essas outras coisas, tchau, né? Não é o caso. Está vendo? Ai, Deus se agrada que eu tenha esta cadeira. Não, Deus, ai, para com essas piadas. Deus se agrada se você está lá orando, se entregando para Ele. Mas Ele te dá liberdade, você comprar essa cadeira linda e por aí, tudo bem, ué. Ei, vai idolatrar agora qualquer coisa. Já embola tudo, está valendo? Pessoa carnal fica inventando. Certo? Eu fiz isso para Jesus, não está precisando. Ele não está em corpo aqui físico. Não tem esse negócio? Está lotado, gente.
Mas só bobeira. Pessoa espiritual é outro nível, gente, sabe? Não tem bobeira, isso é coisa de criança, parece até. Não tem cabimento, não tem fundamento a religião. Quem anda no Espírito vê que é coisa absurda, mentirosa, que não tem nada a ver. Porque Deus não está andando desse jeito. Ele não está se relacionando com as pessoas desse jeito. Então, tudo é farsa. Imaginação negativa, perigosa, tá? Então, nós temos que entender o quê? Que o nosso espírito está unido com Jesus Cristo. Exatamente unido. Por isso nós podemos adorar a Deus agora. Que demais, gente. Máximo. 1 Coríntios 6,17. Estou acabando já. 1 Coríntios. Não é bom saber tudo isso? Então, gente, você que queria saber como que ia ser o futuro das pregações, está aqui. É só você sair pregando agora, só falta isso. Vivendo e pregando. Isso aqui não acaba nunca. Daqui 30 anos nós vamos estar com mais ainda. Não, 30 é muito, né? Não sei não. Você vai aguentar esse mundão aí com 30 anos. O pecado do jeito que está e Satanás rodando, né? Então, a 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É isso que Deus vê. Você tem que ter revelação disso. Que quando Deus olha para você, Ele não olha o que você está sentado, fazendo. Ele está ligando para isso. Se aquilo não é Deus na sua vida, isso aí não interessa. Ok? Porque não é para ser. O que Ele olha justamente, Ele vê essa união aqui, gente, de espírito com Ele. Eu com Ele, você com Ele, tá? Porque quando nós vamos ao Pai, nós vamos vestidos com a justiça de Jesus. Sabe o que é a justiça? É nunca ter pecado, nunca ter tido defeito, nunca ter tido uma iniquidade. É assim que Ele nos vê. Por isso que Ele nos ama e nos perdoou, Ele deu a natureza dEle para nós. No Espírito. Então, quando Ele nos vê, por isso que Ele nos abençoa. Porque se Ele olhar para a carne, essas coisas de... Nossa, nós não íamos ter não, gente. Por isso que é graça. Estão acompanhando? Então, para eu entrar na presença de Deus, eu estou unida com Jesus, eu entro com a justiça dEle diante de Deus. Nosso Pai, maravilhoso, tá? Estamos na presença dEle perfeitos, justos, sem condenação, acusação, santos no Espírito. Por isso que eu posso falar com esse Deus, por causa do meu Espírito. Não é que nem eles antes, que só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Os outros sacerdotes trabalhavam aqui dia e noite, preparando tudo, fazendo aqueles sacrifícios o ano inteiro, o dia inteiro, de noite, conforme era o caso. Agora, uma vez por ano, era só o sumo sacerdote, que ele fazia certos sacrifícios lá com os animais, depois se lavava na bacia, que estava lá toda de bronze, com espelho, se limpava, trocava, tirava toda aquela roupa, punha a roupa perfeita, a roupa que Deus designou, que estava com a unção de Deus, né? E punha aquela estola toda aqui, e aí ele entrava no Santo dos Santos, que representava o nosso espírito nascido de novo. Ele entrava lá na Arca da Aliança, junto de Deus. E é lá que nós entramos, gente, pensa nisso. Agora nós temos isso e ficamos aqui como se nada tivesse acontecendo, o mundo rolando, o diabo fazendo o que é, e nós aqui. O que é isso? Que falta de entendimento, que falta de busca, que falta de interesse por esse Deus. Como é que vai ser a vinda dele? Cadê as lâmpadas? Pensa nisso. Só o sumo sacerdote, por 400 anos, entrava na presença dele. Pensa nisso. Agora nós podemos todos os dias, todas as horas. O nosso espírito está unido com o espírito de Jesus Cristo, tá? Então,
Quando nós entramos na presença dele, nós temos uma imaginação renovada da nossa nova criação, entendeu? É isso que eu acabei de falar. Não é uma imaginação renovada? É uma imaginação agora renovada. Você tem que ter isso. Você aceitou Jesus, agora veja a sua posição diante desse Deus maravilhoso. Você pode entrar na presença dele. Porque você tem, quando fala a natureza de Cristo Jesus, é isso, é a justiça dele. Justiça de Deus nas nossas vidas é como se nós nunca tivéssemos pecado. Por isso que ele nos aceitou. Porque Jesus levou sobre ele. Não foi brincadeira o que Jesus sofreu para levar todos os nossos pecados. Você tem que ter revelação disso. Você tem que estudar isso para você se posicionar diante de Deus. Para saber quem é esse Deus Pai que te aceita, que ouve as suas orações, que faz tudo para te dar. E você, com a sua fé, com a sua confissão, com a sua adoração e louvores e tudo mais, você na presença dele, você vai recebendo tudo que você precisa. Usando a sua imaginação, a visão, tudo que Deus já te deu, que está aí dentro para ser operado, né? Agora, está cheio dentro da igreja de cristão que nem sabe o que é nova criatura. E nem se posiciona com isso. Além do que, não sabe nem orar, não sabe nem como se posicionar, não sabe fazer nada. Né? Porque nós podemos nos imaginar, temos um espírito em Cristo Jesus. Uma união com ele, nele, junto, usando e fazendo o que ele deixou para nós. Porque ele disse, olha, obras maiores do que essas vocês farão. Está escrito lá no Evangelho de João. Então, se você se imaginar que você está junto de Cristo, que ele disse que você vai fazer obra maior do que as que ele fez, você já pode imaginar você vencedor, triunfante, na glória de Deus. Mas você tem que levar tempo isso, porque você vai entrar nesse lugar com o seu espírito, imaginando, visualizando, você em Cristo unido com ele. Você é um ser vitorioso, porque somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Não é isso? Então, oração é isso, imaginação é isso. Por isso que a sua oração é recebida. Você crê. Ele está agindo. Não tem acusação. Acusação do quê? Acabou o passado. Nós somos novas criaturas, tá? Então nós vamos saber que ele se entregou por nós. E agora nós estamos livres, ele nos comprou, somos dele, propriedade exclusiva dele. Por isso nós podemos clamar e louvar esse Deus e esse Pai e agradecer por tudo que nós estamos recebendo agora. Lá, quando nós estamos, entende? Agora, leva o dia inteiro sem Deus, hoje Deus não, amanhã não. Vai se afastando, cadê as lâmpadas? Pois quer ficar levando a vida sozinho, com a própria força. E lá no fundo do coração tem um desgosto, tem uma frustração. Lá no fundo do coração falta algo, porque não tem essa comunhão com Deus. É isso aí, Filipenses 4,13. Veja isso, eu vou terminar agora, exatamente. Então diz assim, Filipenses 4, versículo 13, presta atenção nisso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Bom, isso é um slogan, né, gente? É um clichê dentro da igreja esse versículo, eu tudo posso. Mas vamos ver como é que eu posso? Como é que é isso? Ele não está dizendo aqui que eu posso com a minha força. Eu tenho que meditar nisso daqui, que eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é que eu tudo posso com a minha força. Não, eu tudo posso. Está cheio de gente falando errado isso. Que no fundo ele, eu tudo posso, então eu fiz, né? Não é mesmo? Eu tudo posso, não é mesmo? Eu posso. Não está sabendo nada quando está falando isso. Tem que meditar nisso que está falando aqui, de que eu tudo posso, porque tem que renovar a mente. O suficiente para você ser capaz de fazer tudo o que Deus te chamou para você fazer. Ponto final. Você pode mesmo, mas você vai ter que meditar muito na palavra de Deus para renovar a sua mente, para você fazer tudo o que Deus te chamou para fazer. Fazer o quê? Que eu tenho que meditar,
que é para eu ser vencedora, que eu ser triunfante, que não é para eu levar esse tipo de vida, que é para eu ter tudo. Você vai ter que meditar nisso, tá? Porque eu posso tudo através de Cristo, que me fortalece. Eu tenho que entender isso, que é Ele que me fortalece, por isso que eu posso. Então, você vai ter que, por isso que a Bíblia diz que tem que meditar dia e noite, para você chegar nesse lugar, que você pode. Não, eu posso, mas você não vê retorno. É porque você está falando que a cabeça entendeu na revelação. Você não fez o que tinha que fazer para você ter revelação. E revelação não é bicho de sete cabeças, não. Não tem nada de bicho. Porque é uma coisa espiritual. É só você ficar ali envolto com aquilo que vai acontecer tudo. Mas não fica, né, o tempo suficiente. Você tem que fazer o que tem que fazer. Como é que você estuda? Como é que você medita? Como é que você faz? Como é que você faz quando você foi na escola, hein? Você fazer as provas. E o teste? Você tem que fazer o teste oral, o teste lá que você tem que mostrar como é que faz também. Tem 1000 testes, o teste escrito. 1000 testes. Então você tem que se aprontar. Como que você fazia para você chegar lá e fazer isso? Porque se era para fazer um mapa, você mandava o outro desenhar e pintar para você, né? Mas se era para falar você lá na frente, como é que ia? Decorado, desmaiava na frente, aí a professora ficava com dó, dava um D. Para não pôr para fora. Né? Vocês estão acompanhando? Mas você tem que se envolver, você tem que fazer. Se você não foi um bom aluno na escola, seja agora um bom filho de Deus. Fazendo o que você precisa fazer e receber tudo dele, desse Pai maravilhoso. Tá? Então, a Bíblia diz que eu estou em Cristo Jesus. Então, você tem que meditar nisso. Você vai ter que visualizar isso, o Espírito Santo vai te ajudar. Você nem sabe o que é isso, eu estou em Cristo. Você lá sabe disso, sabe? Não estou desqualificando ninguém, pelo amor de Deus. Né? Eu estou fazendo essas perguntas para você fazer para você. Você sabe que você está em Cristo? Como que é a sua vida? Tá? E tudo que você for lidar, você tem que ser triunfante, vencedor, né? Gente, não há uma esperança para uma melhora, para um... Não, isso tudo Deus está mostrando, ó, entra, esse é o caminho. Você vai ter tudo. Você não vai fazer nada com a sua força, depois falar, Deus que fez. Está cheio disso dentro da igreja. A pessoa faz tudo com a força, Deus me deu. Deus te deu como? Como que Ele te deu? Você não tinha condição nenhuma, você orou e aconteceu, como foi? Entendeu? É mentira. A pessoa, o cristão adora contar uma mentira, falar que é Deus e está usando a própria força. Não tem nada a ver. Está sendo enganado pelo diabo. Está valendo isso? Eu quero ver o milagre de Deus fazer, que não tinha mesmo. Como é que é? Então tem que meditar. Cristo em mim. É isso aí que você tem que ir buscar, tá? Então, os milagres vão vir, não através desses olhos naturais, mas com o Espírito. Vamos pensando bem nisso, tá? Então, muito cuidado, porque assim como nós podemos imaginar as coisas que vêm de Deus com a palavra, nós podemos imaginar coisas negativas. Então, nem toda imaginação, porque a imaginação vem da meditação, é aceita e visão. Então, cuidado. Tem que ser junto com a palavra, mas não é nada bicho de sete cabeças. É seguir sempre a Bíblia. Valeu? Então, glória a Deus, e eu oro a esse Deus, meu Pai glorioso, que a tua revelação, Senhor, seja liberada agora, para cada coração, para cada um que está unido aqui, ó Pai, para que não haja dificuldade, Senhor, se eles estão aqui atentos, ouvindo, e vieram hoje, aqui no sábado, nesta hora, é porque é o que o mundo diz, eles são fanáticos, exatamente, eles querem Jesus, eles te querem, Pai. Então, abençoa agora, para que esta palavra revelada nos corações deles venha trazer uma mudança total de vida, de condição e as bênçãos, respostas das orações acontecendo para cada um, em nome de Jesus, e todos nós dizemos amém. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, ó Deus meu Pai, eu apresento todos esses pedidos que estão aqui, essas fotos, nomes, todas essas situações, eu te apresento. E em nome de Jesus, eu uso a autoridade que Jesus me deu sobre todo o mal que está agindo nestas vidas e ordeno que saia agora. Eu repreendo esse mal que está nessas situações, que saia agora. E eu confesso as bênçãos,
através de Cristo Jesus, nosso Senhor, quando derramou seu sangue na cruz, para que estas condições fossem totalmente mudadas e abençoadas. Em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, eu te agradeço por você estar agindo aqui, ter liberado a tua unção de cura, a unção para a família, a tua unção para as finanças, para relacionamento, para qualquer área, Senhor, de trabalho, para depressão, para pessoa angustiada, todas as situações, a tua unção tocou agora, libertando, curando e salvando, inclusive aqueles que ainda não tinham entregado as suas vidas a Jesus. Eu já agradeço pela salvação de todos esses, em nome de Jesus. E essa oração se estenda, Pai glorioso, para todos que estão em casa, através da mídia, todos que estão aqui, que vieram com seus pedidos no coração, estão recebendo agora, através da tua palavra que foi ministrada com unção aqui, meu Pai, para transformar situações, vidas e mentes, em nome de Jesus, para que todos estejam com a tua paz, que todos estejam com a tua segurança, e que o fogo do Espírito Santo venha agora queimar os corações para este amor de Jesus, por cada um, para que cada um esteja voltado agora para este glorioso Deus que nos salvou, em nome de Jesus. E agora, Pai glorioso, oramos para o nosso país, e que o Senhor envie anjos, Senhor, para que venha abrir uma janela de luz aqui, de norte a sul nesse Brasil, para que haja, Senhor, o avivamento da tua palavra nas igrejas, para que a doutrina correta seja agora implantada nas igrejas através do Espírito Santo, e que haja conversão em massa nesse país, antes que Jesus volte, em nome de Jesus. E oramos agora para esse governo, para todos que estão na autoridade, Senhor, de liderança e governo nesse país, que sejam salvos e que sejam agora dissipados dessa terra todos os malvados, os corruptos, os malfeitores, em nome de Jesus, Senhor, que haja paz, que venha paz para o nosso Brasil, em nome de Jesus. E agora oramos, Senhor, para o Oriente Médio, oramos para Israel, para que haja paz em Israel, e que a sua paz esteja com todos os soldados que estão no combate do exército, nas fronteiras, Senhor, contra o Hamas, o Hezbollah, que eles sejam protegidos, que os anjos estejam lá com eles, agindo com milagres, e que seja extirpado e todos esses que são de Hezbollah, esses que estão com essa mente satânica, que acabe com isso em nome de Jesus, que todo o Oriente Médio seja abençoado e que haja conversão em massa em todos os países do Oriente Médio, e que todos os muçulmanos conheçam Jesus e entreguem as suas vidas a Jesus. Nós cremos, Senhor, que a manifestação do Espírito Santo está sendo poderosa para esse povo, e nós cremos que salvação e salvação acontecerá em massa até que Jesus volte, em nome de Jesus. E agora, Deus, meu Pai, eu clamo o sangue de Jesus para todos os lares que estão aqui, todas as famílias, todos que estão aqui presentes, que estão pela internet, que o sangue de Jesus proteja esses lares e que fiquem livres de todas as catástrofes climáticas, protegidos debaixo do sangue de Jesus. E eu clamo o teu sangue, Jesus, agora para a escola onde os filhos, os netos estudam, onde pessoas da casa, da família trabalham nessas escolas, que sejam protegidos debaixo do sangue de Jesus, para que não haja nem um atentado terrorista nestas escolas, em nome de Jesus, que haja segurança para todos esses que estão nessas escolas, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus, Senhor, agora para o local de trabalho, onde cada um trabalha diariamente, que haja proteção, e quebra as maquinações de Satanás, querendo usar colegas, pessoas que trabalham lá, se infiltrando para trazer o mal para esses locais de trabalho, que agora mesmo caia por terra esse golpe de Satanás, essas tramas de Satanás. Eu repreendo e expulso esses diabos, expulso esses demônios desses locais, desse local de trabalho, e que haja segurança e proteção para todos que estão lá, em nome de Jesus. E agora te entregamos o centro comercial, que essa unção que está aqui abranja todo o centro comercial, para haver paz, e tudo que não é
Santo, tudo que não é de Deus, saia daqui agora. Nós repreendemos o mal que está alojado dentro do centro comercial, que suma daqui, em nome de Jesus. Que haja paz, que haja segurança e que haja conversão em massa de todos que frequentam o centro comercial, de todos que trabalham aqui, que tenham seus negócios aqui, que sejam abençoados e salvos em nome de Jesus. Por isso, Pai glorioso, nós te louvamos, nós te agradecemos os seus cuidados de Deus e Pai sobre as nossas vidas. Por isso agora, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor Deus poderoso te abençoe, te guarde,